Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no nosso episódio de hoje a gente vai tratar de um tema que envolve direito das sucessões, direito civil e a proteção jurídica à moradia e à dignidade da pessoa humana. Você sabia que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou recentemente que o direito real de habitação do cônjuge ou companheiro sobrevivente impede a extinção do condomínio e a venda judicial do imóvel em que residia com o falecido? Essa decisão fortalece a jurisprudência da Corte em favor da proteção do núcleo familiar, mesmo diante de conflitos patrimoniais no processo de partilha de bens. Mas o que exatamente é o direito real de habitação? Quais são os limites e como o STJ tem interpretado esse direito à luz da Constituição e do Código Civil? Essa jurisprudência afeta o direito de propriedade dos demais herdeiros e o que acontece quando há mais de um imóvel no espólio. Para entender melhor os fundamentos dessa decisão, os reflexos práticos para inventários e partilhas e o que ela representa para a consolidação da jurisprudência no STJ, eu converso agora com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marco Aurélio Bezerra. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Muito obrigado, Tiago Gomide. Quero já parabenizar o seu podcast pela atualidade do tema. Tema extremamente importante na vida das pessoas. Desembargador, comece explicando para a gente, por favor, então, o que é exatamente esse direito real de habitação e qual é a previsão legal dele no ordenamento jurídico brasileiro? Olha, eu vou rapidamente fazer uma linha do tempo, um traço histórico. No Código Civil anterior, o cônjuge, ele era o terceiro na linha sucessória. Então, muitas vezes, e na época era a mulher, por questões históricas que nós não temos aqui tempo para tratar, ela ficava a ver navios, ela perdia inclusive o imóvel com o qual ela residia, com o falecido. Muito bem. Em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, devemos muito a um senador que era um grande jurista, Nelson Carneiro, ele traz para o ordenamento jurídico uma regra que visa proteger a mulher na sucessão. Veja que eu não estou falando nesse momento cônjuge, eu vou falar já já. Porque na época era a mulher. Nós tínhamos, até 1962, a mulher como uma pessoa relativamente incapaz. Então ela ficava totalmente desassistida. E daí o Código Civil de 16 é alterado, o artigo 1611, e coloca usufruto para o cônjuge sobrevivente e o direito real de habitação. Quando vem o Código Civil de 2002, o atual, esse artigo que você me perguntou, ele está no 1831 do Código Civil atual para o cônjuge e na Lei 9.276 de 96 para o companheiro. E agora eu já não vou mais falar de homem e mulher, é cônjuge e companheiro, independentemente do sexo. Por quê? Porque você tem o núcleo familiar, como você colocou no início, formado por um homem, por uma mulher e uma mulher, ou por um homem e uma mulher. Quando falece um, pode existir como único bem a inventariar aquele imóvel em que residia o falecido, a falecida, com o seu cônjuge ou companheiro. Então, ele recebe dentro do direito sucessório, como você colocou muito bem, porque estamos a falar de direito sucessório, o direito real de habitação. Esse direito real de habitação, ele tem algumas características. Ele é vitalício, então, enquanto viver o cônjuge ou o convivente, ele terá a proteção da moradia, ele é personalíssimo, só pode ser exercido por ele, não pode ceder, não pode alugar, não pode dar incomodado. Ele é gratuito, ele é intransmissível e um detalhe, ele independe do regime de bens. Isso é muito importante, porque no direito civil anterior havia um problema com relação ao regime de bens. E, de alguma forma, com o Código Civil de 2002,
essa questão voltou à tona, mas com muita felicidade. O Tribunal da Cidadania, o Superior Tribunal de Justiça, falou: alto lá, independe do regime de bens. O que se quer assegurar, meu caro Tiago Gomide, é a moradia. É a moradia. Estamos a falar do princípio da dignidade da pessoa humana, do princípio constitucional da solidariedade familiar, do artigo 3º da Constituição e do artigo 6º da Constituição, que coloca como direito social básico o direito à moradia. Ok. Como que a jurisprudência do STJ tem interpretado esse direito em casos envolvendo cônjuges e companheiros sobreviventes? Há diferenças de tratamento? Excelente pergunta, Tiago. Nós temos, vamos dizer assim, com todo respeito, um equívoco constitucional quando foi feito o tratamento da união estável, no 226 da nossa Constituição. Ele foi um grande avanço da Constituição. Mas ainda se tinha como modelo de família, nos anos 80, o casamento. Então, ao proteger a união estável como entidade familiar, o texto avançou e diz assim: devendo a lei facilitar a conversão da união estável em casamento. Isso gerou na mente de algumas pessoas a ideia que a união estável era um projeto parental de segunda classe, de segunda categoria. Isso é um equívoco total. Desde a união estável homoafetiva, heteroafetiva, ela tem o mesmo peso constitucional que o casamento, seja na jurisprudência do STJ, seja na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em repercussão geral, teve a feliz ocasião de reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que dava um tratamento sucessório diferente do casamento para a união estável. Então, eu posso te assegurar que hoje, na jurisprudência do STJ, o direito real de habitação, instituto protetivo da moradia, do viúvo, da viúva, ela é dada a tutela, tanto na relação de união estável, como no casamento, com o mesmo peso, seja heteroafetiva, seja homoafetiva também. Ok. E a recente decisão do colegiado da terceira turma, ela reafirma esse direito, né, que esse direito impede a extinção do condomínio e a venda judicial do imóvel, não é mesmo? O que motivou essa interpretação e qual que é o impacto prático dela? Excelente indagação também, Tiago. Esse recurso especial para os nossos ouvintes que estão aí querendo estudar é o RESP 2.189.529 da relatoria da ministra Nancy Andrighi, que caracteriza por ser uma doutrinadora e uma julgadora com uma preocupação social muito grande. E eu tenho muito apreço por suas decisões que envolvem o direito das famílias e das sucessões. O que foi observado em síntese nesse processo? Foi observado o seguinte: o imóvel estava em condomínio entre a viúva e uma outra pessoa. O Código Civil diz que a todo tempo é lícito ao condômino extinguir a divisão da coisa comum. Então, Tiago, se eu tenho um condomínio de um apartamento contigo, hoje eu posso propor uma ação para extinguir. E assim como também você. É um direito potestativo imprescritível. Só que um detalhe: esse direito do condômino esbarrou em um direito social de índole constitucional, que é a moradia. E eu posso dizer que esse recurso especial ele trouxe para nós mais uma característica para o direito real de habitação, que é muito bem-vinda. Aliás, foi por unanimidade na terceira turma do STJ. O STJ, nesse recurso especial, disse: esse direito é também indivisível. Porque vamos imaginar aqui, se o Superior Tribunal de Justiça permite a extinção, pode ser que eu, viúvo, com a metade do preço da asta pública, eu não consiga comprar outro que me sirva de moradia. E o que a lei quer? A lei quer assegurar a moradia naquele imóvel utilizado
com essa finalidade. Então, a gente verifica aí que a vida ela é muito mais rica e mais imaginativa do que a lei, que é dois direitos que entraram em rota de colisão. O direito de extinguir o condomínio e o direito social à moradia do habitador. E prevaleceu o direito social, que desde 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, ele veio para o ordenamento jurídico brasileiro. E aí se encontra até hoje. Ok. Esse direito real de habitação é automaticamente garantido ao cônjuge sobrevivente ou depende aí de alguma formalidade como um registro em cartório? Nós temos no Código Civil um direito real de habitação que nasce de escritura pública com registro no cartório imobiliário. Eu vou te confessar, eu nunca vi um direito real sobre a coisa alheia de habitação feito, e eu já estou nessa há 31 anos. Antes como defensor público e há 17 anos como desembargador. Nunca vi. Mas está lá, pode fazer. O direito real de habitação do dia a dia é o que nasce da lei, do direito sucessório. E esse, meu caro Tiago, não necessita de nenhuma formalização. Ele nasce diretamente da lei. No momento do falecimento, no último suspiro do falecido, que é chamado de decujus, aquele de cujo nome se fala, decujus, assim que ele morrer, esse direito real de habitação passa, preenchidos os requisitos do artigo 1831 do Código Civil, para o viúvo, para a viúva. Não há necessidade de formalização. E em casos em que há descendentes exclusivos do falecido, o STJ também garante esse direito ao cônjuge sobrevivente? Como é que se dá essa ponderação entre os herdeiros e o cônjuge? A ponderação está posta. A ponderação é posta pela lei, de modo cogente. O companheiro ou cônjuge sobrevivente, ele, independente do sexo, da orientação, do tipo de modelo familiar, ele recebe o direito real de habitação. Os herdeiros, eles têm que esperar o falecimento do habitador. Porque, como eu disse no início, esse direito real de habitação é vitalício. Pode ser, Tiago, que tenha esse imóvel, servia de moradia, tenha uma casa de praia, tenha um terreno, 3 carros, ações na Bolsa de Valores. Aí vai partilhar de acordo com o regime sucessório. Se é da comunhão parcial, se foi adquirido antes do casamento, união estável. Se o herdeiro não concorre ou concorre com o cônjuge ou companheiro sobrevivente, aí é caso a caso, não daria espaço para a gente delinear todas as hipóteses. Agora, o acervo envolve vários patrimônios. Entre esses patrimônios, o espólio tem um imóvel de 2 quartos na região de Copacabana, aonde o falecido morava com a sua mulher, com a sua companheira. Esse vai ser dado como direito real de habitação, personalíssimo, vitalício, gratuito, intransmissível. Gratuito por quê? Porque o companheiro, o cônjuge mora ali, ele não tem que pagar nada ao herdeiro, não. É um direito dele, nascido da lei. É cunho protetivo, né? Cunho protetivo. Não vamos nos esquecer que, no mais das vezes, esse companheiro, esse cônjuge, é idoso. Que o companheiro dele, o cônjuge dele, já morreu com uma certa idade. Então, ele não pode ser desalojado. O herdeiro vai ter que aguardar, né? Independente, inclusive, no regime de bens, pode ser da separação, meu caro Tiago, total de bens. Não importa o regime de bens. O que importa é o direito de habitação. E por várias vezes o STJ fixou esse entendimento. Só pode morar, não pode nem alugar. Exatamente nesse ponto aí que caminhava essa minha próxima pergunta. Há diferença de entendimento quando o imóvel não é exclusivamente residencial ou quando o cônjuge não residia naquele local no momento da morte? E o imóvel não é residencial. Se o cônjuge ou companheiro não residia no imóvel, não existe direito real de habitação.
é o único imóvel daquela natureza a inventariar. É isso que diz o texto legal, tanto para o cônjuge como para o companheiro em lei especial 9278, desde 1996. Ok. Caminhando aqui para o fim dessa nossa conversa, como podemos avaliar o papel do STJ na consolidação da jurisprudência sobre um tema como esse, especialmente em relação à proteção do núcleo familiar e à dignidade da pessoa humana? Olha, nós podemos avaliar no sentido de que o papel constitucional do STJ da uniformização da jurisprudência no país é relevantíssimo. Porque assim eu, desembargador no Estado do Rio de Janeiro, tendo agora um pleito em que vai se discutir, por exemplo, se o direito real de habitação ele é divisível ou indivisível, eu tenho a orientação de um tribunal superior que diz assim, não pode dividir. E por quê? Para proteger a moradia do companheiro e do cônjuge. Então, os tribunais estaduais devem seguir essa orientação jurisprudencial. Por exemplo, o STJ já consolidou a compreensão de que, mesmo que o imóvel tenha sido adquirido antes do casamento ou da união estável, né, porque na partilha de bens da comunhão parcial, se o imóvel é adquirido antes, ele não é partilhado com sobreviventes. Ele é exclusivamente do falecido. Vão ser chamados herdeiros do falecido para partilhar. Mas mesmo que isso aconteça, o direito real de habitação do companheiro, do cônjuge está ali. É o STJ, como o Tribunal da Cidadania, reforçando o princípio da dignidade da pessoa humana, do artigo 1º, inciso 3, princípio da solidariedade familiar, no artigo 3º, inciso 1, e o direito social à moradia, do artigo 6º, que é um direito fundamental. Então, eu te daria a resposta que eu entendo que o STJ tem cumprido o seu papel constitucional de uniformizar essa jurisprudência com muita humanidade, com a tutela especial da dignidade humana. E se você me permite, Tiago, queria chamar a atenção que tramita no Senado Federal projeto de lei do Senado número 4 de 2025, que tem como relator o senador Rodrigo Pacheco e teve como presidente da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto o ministro Luiz Felipe Salomão do STJ e como vice-presidente o ministro Marco Aurélio Belize do Superior Tribunal de Justiça. E nele vai haver, se aprovado, uma ampliação do direito real de habitação, que eu vejo com muito gosto, que tive a ocasião de votar favorável, já que tive a honra de integrar essa comissão de juristas, que é a tutela da moradia do vulnerável. Porque isso nasceu diante de uma vulnerabilidade em 1962, que era a vulnerabilidade da mulher. Tida antes de 62 como relativamente incapaz, proibida de trabalhar, por exemplo, tinha que ter autorização do marido. Ainda é vulnerável hoje, mas era muito mais vulnerável. Então se estende para, por exemplo, herdeiros portadores de necessidade especial, pessoas com uma vulnerabilidade especial. E, nesse sentido, eu indico um perfil para os nossos ouvintes chamado A Reforma do Código Civil, tudo junto, @A Reforma do Código Civil, no Instagram. E vão encontrar uma fala da professora doutora Ana Luísa Nevares, advogada especialista na matéria, uma das maiores autoridades em direito sucessório do país, que elogia e explica melhor essa alteração. Então, eu indico aos nossos ouvintes que procurem esse perfil e a palestra, que é bem curtinha, são 2 minutos e meio, a explicação da professora Ana Luísa Nevares. Muito obrigado aí pela oportunidade. Ok, desembargador Marco Aurélio Bezerra, muito obrigado pela participação e disponibilidade de conversar aqui com a gente no STJ no seu dia. Muito obrigado, Tiago.
Gomide, estendo também meu agradecimento ao Caio e digo que estarei sempre disponível para esse importante canal de esclarecimento para a população das coisas que acontecem na Justiça. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia, pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.